Quando faz obras, não é? Nessa alegria que o Evangelho nos propõe, e Francisco de Assis, ele transmitia a mensagem do Mestre pela alegria. Ele sempre nos ensinou que as nossas dores não é motivo para trazermos tristeza para ninguém. Então, temos vários exemplos. Eu não sei se o Ricardo avisou a vocês, mas a nossa palestra é até amanhã de manhã. Porque, para falar de João Evangelista e Francisco de Assis, em 50 minutos, não dá. Não dá. Como amanhã é sábado, né? Nós temos a liberdade de avançar. Quem quiser dormir, pode dormir, não tem problema. Se roncar, eu falo mais alto para abafar o ronco. Mas o importante é que a gente tem que continuar, porque a proposta do Evangelho é de alegria. A proposta do Evangelho não é de nós introspectarmos naqueles momentos de tristeza que possamos enfrentar, que vai nortear a nossa caminhada. Não. Porque Evangelho vem da palavra grega, evangelho, que quer dizer boa nova. E como uma boa nova vai trazer tristeza? É incompatível. Jesus fala isso para a gente no livro Boa Nova, na conversa com Barnabé. Ele fala para nós como que algo que tem o título de Boa Nova poderia trazer desconforto, sofrimento, tristeza. Não dá. A boa nova que Jesus nos traz, a grande boa nova, é que Deus é amor. Como João Evangelista nos fala na sua carta, na sua primeira carta. Deus é amor. E se Deus é amor, Deus não quer o nosso sofrimento. O Mestre fala isso para a gente. Eu desejo misericórdia e não sacrifício. Então, nossa ideação de conversa de hoje, sendo um dia tão especial, um mês tão especial, ontem começamos os agradecimentos e as homenagens a Allan Kardec, quando anotamos no dia 3 de outubro de 1804, o nascimento de Denis Hippolyte Léon Rivaio, o pedagogo francês que, em 18 de abril de 1857, nos apresenta o Livro dos Espíritos e assume o nome de Allan Kardec para que toda a humanidade pudesse ter o privilégio, a misericórdia de Jesus de estudar um conceito de comportamento moral com entendimento daquilo que o Mestre veio nos trazer. E eu, conversando com o Ricardo, durante o período de preparação da nossa conversa, e eu agradeço de coração, porque eu estou em Saquarema desde quarta-feira, graças a Deus. Nós estivemos na casa do César, começamos na casa de João Evangelista, passamos pela casa Amor e Verdade da Vera, e agora estamos finalizando a semana na casa de Francisco de Assis. Ou seja, começamos com João e continuamos na tarefa de Francisco de Assis, porque amor é o sobrenome de João Evangelista e de Francisco de Assis. E a verdade é do Pai Celestial. Não há outra verdade senão aquela que Deus oferece aos homens à medida que nós vamos nos propondo uma aprendizagem, um entendimento, porque a doutrina é de progresso. A doutrina espírita, podem ter certeza, na próxima existência, quando aqui retornarmos ao plano material, se for da vontade de Deus, nós estaremos estudando o Evangelho de Jesus, porque ela se atualiza, não fica ultrapassada. Em qual momento vamos dizer que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo está ultrapassado? Não há possibilidade. Todos nós estamos num caminhar constante de progresso moral, intelectual, para que possamos melhor servir a Jesus. Todos nós estamos no caminho do serviço do Mestre, não para angariarmos mais o dinheiro que sustenta o nosso corpo, mas para ganharmos o alimento da nossa alma, que Jesus fala que Ele é o pão da alma. E aquele que desse pão comer não terá fome jamais. Como ele disse para a samaritana, aquele que beber, se você bebesse da água que eu tenho, você jamais teria sede.
E olha que essa percepção, à primeira vista, olhando o aspecto material, já é bem promissora de você não sentir mais sede. Você está saciado. Mas quando ela se transforma para o lado espiritual, é que a tua busca, a nossa busca, terminou. Não estamos mais sedentos no deserto da vida. E eu propus começar uma pequena jornada de entendimento de João Evangelista até Francisco de Assis. E que seus trabalhadores que estão aqui nos aquecendo a alma, nos estimulando ao pensamento do bem, eles, assim também como de Clara, né, de Assis, que eles estão aqui nos estimulando a que a gente pense melhor. Proponha ser um pouquinho diferente do que fomos ontem. E nesse propósito, nós lembramos quando Jesus inicia a sua tarefa específica, mediúnica, porque o Cristo nunca deixou de trabalhar em prol da humanidade, ele, chamando os discípulos para compor o seu ministério mais próximo, ele convida João, irmão de André, irmão de Tiago, perdão, ele chama João, um jovem de 16 anos que hoje nós olhamos o jovem de 16 anos até com reserva, em termos de pouca possibilidade de trabalho, de cooperação. Na época do Cristo, não. Um jovem de 16 anos tinha a mesma atribuição que um homem de 40. Mas Jesus vislumbrou em João uma vontade de acertar. Tanto que ele, junto com seu irmão, era chamado de Boanerges, ou Vozes do Trovão. Aquele que não precisa do microfone para se fazer ouvir, tem um gritofone, né, que muitas das vezes utilizamos nas nossas jornadas diárias. E João começou a tarefa de Jesus, mas com tanto ímpeto, porque aquele era o único, João era o único que via em Jesus o Cristo de Deus. Pegamos o seu evangelho, foi escrito por volta dos anos 60, depois do retorno de Jesus à espiritualidade, e ele começa o seu evangelho da seguinte forma, está lá no Novo Testamento: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e tudo que se fez foi por ação dele. João já dava para nós a identificação que Jesus é o responsável pelo nosso planeta, é o governador planetário, ele que formou todo esse belo planeta azul que nós usufruímos e nem sempre respeitamos a contento. Mas João já trazia essa visão para nós, e ele estava junto de Jesus dos grandes feitos do Mestre, na cura de Bartimeu, na cura do cego do lago de Siloé, que ele juntou da terra, cuspiu, fazendo lodo, passou nos olhos do irmão, mandou ele se lavar e o irmão voltou a enxergar. João estava junto quando Jesus curou os 10 leprosos, estava junto quando ele impediu a nossa sanha assassina de apedrejar a mulher adúltera. Ele estava junto de Jesus quando viu Pedro andando sobre as águas. Ele estava junto com Jesus quando o mestre indicou a pesca maravilhosa. Ele estava junto com o mestre na última ceia, com a cabeça repousando no peito amoroso de Jesus, e ouve da boca do mestre: um dentre vós há de me trair. E João, no silêncio, por estar ao lado do mestre, João pergunta: sou eu, Senhor? E Jesus segrega para ele: aquele que colocar o pão no vinho junto comigo é aquele que há de me trair. João ficou apreensivo, recolheu a mão para não pegar o pão, porque ele não queria correr risco, né? Mas viu o Judas Iscariotes pegando o pão junto com o mestre, molhando no vinho e colocando na boca. E João se abismou, e o mestre olhou para João, tipo: sossega tua onda, nem tudo que se vê se fala, né? Já é um ensinamento antifofoca, né? Nem tudo, ou melhor, comentário fraterno do irmão companheiro longe, né? Que a gente não faz comentário fraterno perto da pessoa, a gente fala de longe, não é? Então Jesus falou para ele: não fala nada, é um segredo que estou confiando ao teu coração. E Judas, após aquele ato, Jesus fala para o mestre:
para Judas: o que tem de fazer, vá e faça logo. O entendimento da cristandade, conversávamos isso, né, Vanderlei, hoje, o conhecimento, o entendimento da cristandade é que Jesus estava autorizando Judas a falar com os sacerdotes do templo e culminar com a prisão do mestre, mas doce engano, porque ainda não entendemos qual o objetivo de um Cristo em nossa vida. O que Jesus queria? Se eu tenho um irmão no nosso grupo, na nossa casa, que está insatisfeito de alguma forma com a direção das tarefas que estão sendo orientadas, é melhor que esse irmão seja deslocado para outra tarefa do que ele contamine aqueles que estão próximos dele. É muito melhor. E Jesus, sabendo da possibilidade de que Judas pudesse inflamar o desejo de revolta dos outros discípulos contra os romanos, e Jesus sabia que seria infundada essa ação, porque redundaria na morte de muitos. Como aconteceu no ano de 72, quando houve a revolta do povo judeu, do povo hebreu, e Roma destruiu o templo, mas de uma forma com tanta violência que nunca mais foi erguido. Então, quando Jesus diz isso para Judas, Jesus está protegendo os outros discípulos da percepção de ação belicosa de Judas. É aquele momento em que nós titubeamos entre dar a resposta agressiva da mesma forma que recebemos uma observação agressiva. É nos calarmos diante daquele momento quando nos sentimos injustiçados pela opinião daqueles que caminham conosco. A minha casa, ou a nossa casa, Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, nós temos sempre a percepção de que nós estamos caminhando na busca do consenso, da união dos interesses. E se nós permitirmos que o vírus da dúvida, da desconfiança penetre em nosso coração, nós estaremos trabalhando contra aquilo que Jesus propõe de nós. Então, todos nós temos que estar permanentemente atentos a isso, porque ainda temos os romanos no nosso meio, ainda temos os sacerdotes voltados para o aspecto material da vida em nosso meio, ainda temos inúmeros necessitados que, embora busquem a nossa ajuda, mas querem do jeito deles e não daquilo que nós podemos dar. Então, temos que ter uma análise mais evangélica, mais cristã das nossas ações no momento que nós estamos na aplicação daquilo que o Mestre nos propõe. João acompanhou Jesus, ele e Pedro, estando no Getsemane naquela noite de muita dor, quando Jesus, reunido com os discípulos, sente o tilintar das armas que chegarão até ao grupo, e apenas quando Jesus fala: a quem buscais? E o centurião, comandante daquele grupo de soldados romanos, fala: a Jesus de Nazaré. E Jesus fala: eu sou. Diz a narrativa de Mateus e de Lucas que quando o mestre fala, Ricardo, eu sou, os soldados romanos e do templo caíram de joelho. Porque o eu sou é um dos nomes do Deus de Israel. É um dos nomes. E tem uma força magnética tão forte nessa expressão que o homem não consegue suportar e dobra. Quem de nós conseguiria falar com Jesus, olhe nos olhos, com a ativez da minha arrogância, senão baixar os olhos em submissão ao amor que ele me inspira? João, os discípulos, quando Jesus foi amarrado, manietado, os discípulos se dispersaram. Porque está escrito lá por Isaías: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E naquele momento, apenas João e Pedro estiveram ao lado do mestre, seguindo a trajetória para o palácio de Caifás. E Pedro, contando com a amizade de João, consegue penetrar no pátio de Caifás, e ele, olhando pela grade, vê Jesus sendo chicoteado, colocaram nele uma coroa de espinho infame, deram a ele uma cana seca como sendo seu cajado,
e um manto escarlate do soldado como sendo a capa do rei. E Pedro olha e fala: como são maus os homens contigo, Senhor. E Jesus, captando aquela emanação mental de Pedro, olha para Pedro e responde: ah, Pedro, o homem não é mau, ele é ignorante. Porque Jesus não compreende as maiores atrocidades que nós fizermos, ele não compreende como maldade, porque ele ama a todos nós. João presenciou o momento da Via Cruz, quando Jesus foi levado, carregando a cruz até o alto do Gólgota, e ele, vendo o Mestre naquela expressão de dor inumerável, inenarrável, ele escuta: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Ele nos entrega ao cuidado amoroso de Maria, que os seus emissários buscam a cada instante nos envolver, nos amparar, nos dar força para nos superar nas nossas dificuldades. Eu não peço a Maria que me dê força para superar aquele que não gosta de mim, porque eu não tenho domínio sobre o outro, mas eu imploro a Maria que me dê força para que eu goste de todo mundo, não tenha o atributo da raiva, da inveja, do orgulho, da discórdia. E João não negou a esse convite de Jesus, pedindo a ele que ele cuidasse de sua mãe. Durante toda a trajetória após o drama do Gólgota, após a materialização de Jesus, o convívio com o Mestre em diversos momentos, o convite do Mestre chamando Pedro e todos nós para apacentar as suas ovelhas, em todos os momentos João caminhou ao lado do Mestre com a perseverança daquele que ama. João não seguia Jesus pelo fanatismo da idolatria, ele seguia o Mestre pelo amor que ele tem pelo Cristo Jesus. E quando Maria, já encanecida pelo tempo, João convida Maria a ir para Éfeso. Por que Éfeso? Uma cidade grega que tinha próximo ao mar Mediterrâneo, aonde lá não havia ainda iniciado a perseguição dos cristãos. Já em Jerusalém havia alguma revolta, não só do Sinédrio, mas também de algumas autoridades romanas que não aceitavam as atividades da Igreja do Caminho. E João leva Maria para Éfeso, recolhendo ela numa casinha que da porta da casinha, humilde, simples, em pé até hoje. Quem tiver condição, eu, claro, nunca fui, mas tem amigos que já foram em Éfeso e viram a Casa Santa de Maria, não é, amiga? E que não tem como entrar lá sem chorar de emoção. E Maria ficava à porta, vendo alguns andarilhos que por ali passavam, alguns leprosos que ansiavam pelo carinho materno, e ela oferecia a todos esse sentimento de amor. E João ao lado dela. Quando perguntaram: quanto tempo ficarás tomando conta dessa velha? Ele falou assim: enquanto meus olhos puderem estar abertos para a minha verdade. Porque foi Jesus que me confiou a ela. E o amor de Maria era tamanho, porque os leprosos que passavam, ela não fechava a porta, ela não colocava um pano preto na porta, simbolizando que aquele leproso não podia sequer parar. Ela deixava a sua porta aberta e, amparada por João, oferecia um prato de sopa, oferecia um acolhimento, uma palavra de carinho. Quantos de nós chegamos na casa de Francisco de Assis esperando um abraço, um olhar? Porque a crítica a gente já tem. A demonstração pelo erro que a gente comete não nos falta, mas o olhar carinhoso, não, esse nós precisamos, e muitas das vezes na nossa jornada terrena. Ricardo é uma pessoa que transmite carinho em todo mundo, mas ele também precisa de carinho. Ele também precisa de compreensão. Eu sei que você busca em Maria de Nazaré essa ajuda. Tenho certeza absoluta. Mas todos nós estamos aqui em busca de receber de Maria, receber de Francisco e ofertar para o outro. Não é para guardar. Já tivemos tantos momentos de egoísmo,
na nossa jornada, porque vamos continuar agora. E Maria, terminando os seus dias na matéria, retornando ao plano espiritual, nos braços amorosos de Jesus, João se sente com liberdade para continuar a divulgação do Evangelho. E todo aquele que tinha uma lágrima que caía pela solidão do desamparo, João estava pronto a acolher. Mas chegou um momento que também ele incomodava as hostes romanas pela aglomeração de ouvir falar daquele crucificado que foi corretamente condenado e executado por ordem de Pilatos, de Pôncio Pilatos. Quem é esse homem agora que se arvora em ser representante desse crucificado? E João foi preso. E na prisão, para que ele se calasse, levaram ele para uma ilha completamente desabitada, uma ilha que à época não tinha sequer uma árvore para poder proteger do sol escaldante, a ilha de Patmos. Mas João estabeleceu que naquela ilha era o maior presente que Jesus lhe ofertava naquele momento, porque ele podia conversar com a natureza. João conversava com as pedras com a mesma euforia que ele conversava com os irmãos de Éfeso. E os soldados romanos, que faziam parte da comitiva, que tinham que vigiá-lo, era normalmente 8 soldados, eles sempre entenderam que João era um idoso, meio translocado, decrépito. Onde já se viu falar com pedra? Até que certo dia, sabe o que aconteceu, Ricardo? À beira da praia, uma parte inóspita, que a pedra era banhada pelo mar Mediterrâneo, João falando do amor de Jesus pela natureza, sabe o que aconteceu, jovem? Os peixes vieram à tona para ouvir. Cardumes variados ficavam disputando o espaço para ouvir João falar de amor e de Jesus. Por 2 anos, João ficou recluso naquela ilha. E todos os soldados romanos, quisera eu pudesse ter sido um, eram evangelizados pelas ações de João, não pelas palavras dele, pelas ações. Certo dia, um soldado, Máximo, diz para ele que ao voltar para Roma, tudo faria para assassinar César. Que César destruiu a família dele. E João conseguiu convencer Máximo a perdoar César, que ele se afastasse do exército de César, para não levar mais o sofrimento e a dor para outros irmãos, mas que não levantasse um dedo para César, porque ele prestaria conta ao Deus Pai Todo-Poderoso. Esse era João Evangelista na ilha de Patmos. Mas chega, finalmente, a ordem de execução para João Evangelista. Manda a ordem que deveria ser calada a figura irritante do seguidor do crucificado. E a condenação ficou estabelecida que ele deveria ser jogado num tacho com azeite fervente. E o azeite deveria ser alimentado, o fogo deveria ser alimentado por 1 semana, para que não houvesse a possibilidade de sobrar nada daquela voz incansável, trazendo um Deus que o romano não queria, não aceitava. E os soldados, preparados para cumprir a ordem, reúnem-se junto a João e falam: nada temos contra ti, mas somos soldados de Roma e a ordem deverá ser cumprida. E João, naquele olhar plácido daquele que tem a paz de consciência, não sei o que é isso, pretendo alcançar um dia, nas futuras existências, a paz de consciência. João disse: meu filho, se a ordem dos homens foram essa, a do Cristo é que eu sigo, e ele me manda não desobedecer a ninguém e nem pôr demanda com meu irmão por nada. Os soldados, respeitosos da figura senil de João, encaminham ele aonde havia um tacho de grande proporção, trazido do continente para aquela finalidade, fizeram com que João entrasse naquele tacho que cobria todo o seu corpo, e a lenha já acesa, o fogo foi aumentando e permanentemente alimentado por 1 semana. O soldado tinha que ficar acordado a noite toda para alimentar o fogo.
Mas antes de João entrar no tacho, ele falou: quem deu a ordem para que eu morra em nome do Cristo é um benfeitor da minha jornada. Como pensar assim? Aquele que deu a ordem para que eu morra por amor do Cristo é um benfeitor na minha jornada. João não classificava ninguém de obsessor, de inimigo, de mal. Ninguém. Era sempre aquele que tinha oportunidade de ensinar algo que ele ainda não tinha aprendido, de aplicar o Evangelho na sua vida. Passada uma semana, o povo deixou de ser alimentado, os soldados, por caridade, cavaram um buraco próximo ao tacho, até que esfriasse de forma possível, e começaram a virar o tacho para que ali, aquele azeite com os restos mortais do apóstolo do amor pudesse ficar aparentemente sepultado. Quando eles viraram o tacho, João olha e fala: posso daqui sair em nome de Jesus? Os soldados caíram de joelho, eu estaria deitado no chão chorando. Caíram de joelho e falaram: João, me ensina a amar Jesus. Porque se esse Jesus consegue te livrar das torpezas do homem, o que ele não fará na minha vida? Ensina-nos a amar Jesus. E João, abraçando os soldados, apresentou eles a figura amorosa, inesquecível do Senhor Jesus. E os soldados disseram: a ordem foi cumprida de César, então poderás voltar ao litoral. Mas antes, João, me permita a audácia de lhe pedir: Roma é vingativa. A hora que perceber que, apesar de termos cumprido a ordem, não aconteceu da forma que esperava, certamente irão tirar-te a vida na penumbra da noite. Muda de nome. Escolhe outro nome, para que você possa transitar. Corte a cabeleira, rapando a cabeça. Muda a tua túnica, embora rota, mas mostrando claramente que tu és um homem de amor e de humildade. E João falou: mas como mudar o meu nome, se é o nome pelo qual eu me apresento diante do Cristo? Aí um soldado falou: por que não usar o nome de Francisco? E ele, em respeito ao soldado, voltou para Éfeso, com a fisionomia transformada pelo sol causticante na ilha, por todas as dificuldades que passou, e começaram a conhecer o pai Francisco, que falava de um Jesus que eles não estavam mais habituados a ouvir desde que João foi preso pelos romanos. E ele levou toda a sua jornada como pai Francisco, trazendo corações torturados, feridos, para o âmago do coração de Jesus. João contava 99 anos. Foi o discípulo de maior longevidade do Cristo. Que muitos que não conhecem a história dizem que morreu sem passar pelo martírio. E nós sabemos que ele passou pelo martírio, mas só que o martírio não transformou ele naquilo que os homens pensavam de alguém esquecido. E ele, preocupado certa vez, ele começou, ao lado da sua casinha simples de Éfeso, começou a cavar um buraco. E estava já o buraco com uma profundidade razoável. E um dos seguidores falaram: pai Francisco, o que fazes? Prepara o meu túmulo, porque não é justo que eu dê trabalho para ninguém. Igualzinho Evaldo, como está com dor de cabeça. Aí Evandro se desdobra, coitado. Eu achando que ele já está próximo de desencarne, não é? Francisco cavou a própria sepultura para não dar trabalho para ninguém. O que ele está falando? Mesmo no momento de dor, ela não justifica o azedume, a irritação, a irascibilidade, a raiva. Não justifica. Se você está sentindo dor mesmo, se você está sofrendo mesmo,
você deve ficar em silêncio. Porque quando você se aborrece, quando você está com dor, você gera um aumento de adrenalina e aquela dor aumenta. Se você conseguir o equilíbrio da paz íntima, a dor persistirá, mas você não irá causar sofrimento a ninguém. É isso que João nos ensina. Retorna à espiritualidade como aquele com a coroa da vitória que Jesus separa para todos que seguem o seu evangelho de amor e luz. Passam-se 11 séculos, 12, para ser mais exato, 12 séculos. E Jesus percebe que ainda não compreendemos a sua mensagem. Ainda não conseguimos entender o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ainda estamos muito distantes do entendimento de que só o amor constrói, como o Mestre nos fala no Evangelho de Marcos. Ainda não estamos em condições do perdão incondicional pela falta que o outro comete. Porque a mesma medida que eu uso com o meu semelhante, eu também serei medido. Se eu não consigo perdoar o erro daquele que comigo teve um entreveiro, como eu vou solicitar a Deus o perdão para mim, que eu ainda sou um espírito extremamente necessitado? Jesus viu que o entendimento do seu evangelho estava sendo desencaminhado para a guerra fratricida das cruzadas, que julgava-se que queria se tomar a Terra Santa. E qual lugar desse planeta abençoado, desse multiverso criado por Deus, que não seria santo? Qual lugar que justificaria eu tirar a vida do irmão, porque ele entrou dentro de uma casa espírita e levou todos os pertences da casa? Com que direito eu tenho de me arvorar em juiz e executor de uma lei que eu não gostaria que fosse aplicada a mim? Com que direito? Jesus nos ensina, se teu irmão não fuja de quem te chama, nem negues a quem te pede. É o ensinamento do Mestre. Eu tenho que estar preparado, pelo exemplo que o Mestre me deu, que eu não tenho inimigos. Eu não tenho inimigos. Agora, se alguém se sente inimigo de mim, eu não tenho domínio sobre o outro. A minha responsabilidade, enquanto aquele que professa um conhecimento filosófico e religioso, cuja base moral é o Evangelho de Jesus, eu tenho a obrigação de respeitar o próximo na mesma intensidade que eu gostaria de receber o respeito dele. Jesus viu que estávamos num momento de muita confusão de entendimento. Por mais que o Mestre tivesse nos ensinado, não havia possibilidade de um conhecer o Evangelho que não fosse atrelado à igreja dominante da época. E Jesus decide. Chama João e fala: meu filho, queres novamente vestir a roupagem física e instituir para os homens novamente os meus ensinamentos que já estão esquecidos a longa jornada? E João fala: mestre, o meu desejo é cumprir a tua vontade. E no dia 26 de setembro de 1188, Dona Maria Picard anuncia ao seu marido, Pedro Bernardone, que está grávida. E na festa da alegria da chegada do primeiro filho do casal Bernardone, um homem rico, que era negociante de tecidos, passeava entre os reis de França, de Espanha, de Portugal, de toda aquela região peninsular da Europa. Pedro Bernardone vai na sua jornada de venda e, se aproximando a data de nascimento da criança, Dona Maria Picard entra num extremo momento das dores para o parto, e durante uma semana, com dores absurdas, e a criança não nascia. Usaríamos um termo muito conhecido das mulheres: não encaixa para o nascimento. Não há dilatação suficiente. E passa um dia, 2 dias, Dona Maria Picard em sofrimento profundo, já com medo de que ela morresse e a criança também. Uma serva da casa, iluminado pelos seres espirituais, fala: se ela é servidora de Nossa Senhora e esse espírito
será servidor de Jesus, ele deverá nascer como o mestre nasceu. E leva Dona Maria Picá para o estábulo, forra uma cama de palha no chão, deita suavemente e no mesmo momento a criança nasce. Ouve-se o vagido do filho tão esperado. E onde foi posta a criança? Na manjedoura. Na manjedoura. Porque até para nascer, ele queria nascer na mesma circunstância que o seu mestre, que o seu Senhor. E João, como era o nome que Maria queria colocar na criança, desenvolve-se dentro das possibilidades da época. Passado 3 meses do seu nascimento, Pedro Bernardoni volta de viagem já com conhecimento que o seu filho nascera. E ela, Dona Maria, extasiante de alegria, apresenta: Pedro, esse é nosso filho João. E ele diz: não, o nome dele não vai ser João. Eu fiz um acerto com o rei de França, que o nome dele seria o mesmo do rei de França. Qual era o nome do rei de França? Francisco. Se ele desencarna como o pai Francisco, naturalmente iria reencarnar como Francisco. E aí, mesmo contrário à vontade de Dona Maria, a criança foi batizada na igreja da cidade de Assis, ainda um pouco abalada pelos destroços tomais das guerras existentes à época. Na igreja de São Cosme e São Damião, a criança foi ali batizada. E foi crescendo, desenvolvendo com muita naturalidade. Francisco era um jovem muito perspicaz, um jovem bonito em relação à época, com uma boa formação física, uma inteligência incomum, e o desejo de todo jovem é ganhar notoriedade no grupo que ele está estabelecido. E nessa época, o povo de Assis entrou em guerra com o povo vizinho, e todos os jovens foram conclamados a lutar nessa guerra. E lá foi o jovem Francisco também para o embate, só que ele caiu na mão dos inimigos, indo parar nos calabouços do palácio dos inimigos. E mandaram uma notícia, que se o pai pagasse o peso de Francisco em ouro, ele seria libertado. Todos nós, quando conquistamos algum haver, a gente se torna usurário. E Pedro não queria pagar, evidentemente. E, contando com o choro convulsivo de Maria Picá, ele foi convencido por todos que era justo pagar. Na prisão, Francisco escuta uma voz que lhe diz: Francisco, reconstrua a minha casa. E Francisco ficou aquilo na sua mente, um jovem de 19 para 20 anos: como vou reconstruir a igreja do Senhor? Meu pai não vai emprestar dinheiro para isso. Meu pai não se dá muito com o abade da região. E Francisco, com aquilo na mente, ele chegou em casa, festejado pela família. Ele pergunta para a mãe: mãe, ouvi uma voz na prisão que mandava eu reconstruir a casa de Deus. Ela: meu filho, olha a igreja como está toda depredada, o teto já desabou, não temos mais missa na cidade, o que poderá ser feito? E Francisco conversa com o pai. E o pai, lógico, falou que ele não era dono da igreja e ele não ia reconstruir a igreja. E aquilo martirizava Francisco. E novamente ele ouviu: Francisco, reconstrua a minha casa. Francisco o que fez? Foi para as ruas de Assis. Sentando-se ao lado de um dos irmãos que ali pediam esmola, ele combinou com o irmão: você pede esmola, eu também vou pedir. Mas só que eu quero a esmola, eu quero uma pedra. Se me derem alguma moeda, eu te dou. Mas, se lhe derem uma pedra, você me dá. Evidentemente que ninguém dava pedra para o mendigo, mas Francisco pedia pedra. Pedro Bernardoni, por ali passando, viu aquela cena deprimente. O seu herdeiro, o seu único filho, esmolando pedra. É louco. É louco. E de você nada mais tem de mim, porque você não é mais meu filho. Eu te amaldiçoo. Francisco olhou para o companheiro de petição e falou: meu pai me amaldiçoa.
você pode me abençoar? Porque o desejo de abençoar alguém não passa pela parentela física, não passa pelo compromisso de reencarnação, mas pelo amor daquele que tem a vontade de atender, de ajudar o próximo. E quando Pedro Bernardoni passava por ali, eu te amaldiçoo o companheiro de petição, eu te abençoo. Uso isso ainda, porque muitas das vezes eu me sinto também abandonado pelo desejo de ser abençoado. Eu peço que me abençoe. Eu peço que me abençoe. Eu necessito de bênçãos. Da mesma forma que eu entendo que eu tenho que me preparar para também oferecer, em nome de Deus, a bênção para quem necessitar. E Francisco, vendo que não havia possibilidade de reconciliação com o Pai, ele toma uma atitude que nós entendemos errado durante mais de 8 séculos, sabe, Ricardo? Porque Jesus, na narrativa da vida de Francisco, diz que ele tirou a roupa, ficou nu na praça, dizendo para o Pai que nenhum mais vínculo havia entre os dois. É figura simbólica, é a narrativa simbólica de ação. Porque um espírito do patamar de entendimento de Francisco não ia se colocar numa situação vexatória de nudez, porque todos que por ali passavam não tinham o mesmo processo de evolução que ele. Veria um homem jovem nu. Mas quando diz que ele tirou a túnica, ele rompeu com o Pai aquela obrigação de receber do Pai, de ter pelo Pai o respeito inquestionável. Então, na figura simbólica, ela é como se ele se despisse da figura de Francisco Bernardoni. Tanto que ele fala para o Pai: a partir de hoje, de ti apenas o amor que o Cristo me inspira, mas não temos mais ligação reencarnatória, mas ligação física. E passou a se chamar Francisco de Assis. E a sua trajetória, e ele conseguiu, sabe que ele conseguiu muitas pedras? E ele conseguiu, com a ajuda da população, reconstruir a igreja de São Cosme e São Damião. E na primeira missa que foi rezada ali, depois de 5 anos de pedição, a gente pede uma semana ajuda, não recebe e se revolta. Ele levou 5 anos pedindo pedra para reconstruir. E quando ele teve na primeira missa, ele não pôde entrar na igreja, porque ele era mendigo. Interessante, né? Aquele que foi responsável pela reconstrução da igreja, aquele que foi responsável de ajudar a passar uma trincha nessa parede, ele não pode entrar porque é mendigo. Quem de nós não somos? Quem de nós temos a capacidade de dizer que reunimos todas as capacidades morais, espirituais e materiais para falarmos do Evangelho de Jesus? O Mestre não pede isso. Francisco, Paulo de Tarso fala para nós, para todos nós: mesmo com o joelho desconjuntado, levanta e serve. Francisco não se abateu. Ele idealizou então formar um grupo, a Companhia dos Frades Pequenos, que é a ordem de Francisco de Assis. Mas para que uma ordem se estabelecesse, era necessária autorização papal. Ele morava na Úmbria, na região da Úmbria, em Assis, e ele foi andando com um grupo até Roma, pedir autorização ao Papa, que era Inocêncio III à época. E o Papa teve um sonho muito estranho, sabe, velho? Ele sonhava que um Jesus, vestido de mendigo, batia a porta do Palácio de Roma. E ele falou: mas como mestre, a quem nós queremos sempre exaltar o seu amor, o seu poder, a sua glória, porque a glória dos homens é manifestada pela riqueza material, a glória de Deus é pelo coração puro. São glórias diferentes. E Francisco chegou a Roma, pediu uma audiência com o Papa. Foi logo atendido, demorou só 3 meses para ser atendido. E ele, lógico, vivia das doações da população, do pedinte que ele também se tornou em Roma. Até que o Papa, não conseguindo mais dormir, porque o sono se repetia toda noite, o Papa falou: quem está lá fora querendo uma audiência que eu ainda não atendi? E aí o cardeal falou: um grupo de mendigos que vieram de Assis. Só pode ser eles, manda-os entrar. Quando Francisco entra nos salões de Roma,
da igreja de São Pedro, Francisco olha aquela suntuosidade, altares de ouro. Os olhos de algumas imagens eram pedras preciosas, uma riqueza incomparável. E Jesus falou: raça de víboras, até quando vos suportarei? Diante do Papa, ele chama todos raça de víboras. Sabe por que Jesus se denominava assim, raça de víboras? Não é pela peçonha, porque a cobra tem veneno, não. É porque a cobra ela se desloca como? Arrastando. O ventre dela está junto à terra. Raça de víbora significa nós só olhamos o aspecto material da nossa vida. Não conseguimos levantar a nossa cabeça e nos imaginarmos como espíritos imortais. E não buscamos a nossa realidade espiritual. Ainda buscamos as conquistas materiais, apesar de termos o conhecimento da doutrina dos espíritos. Ainda não nos libertamos do eu quero, sabe com quem está falando, comigo é assim. Ainda não nos libertamos da ação material que nós tanto gostamos. E Francisco repete a palavra de Jesus nesse momento, e o Papa sabia o que Francisco estava falando. O Papa desce da sua cadeira, chega à frente de Francisco, se ajoelha e beija-lhe os pés. Missionário de Jesus, o que queres do pobre inocente que sou? E Francisco falou: apenas autorização para viver na pobreza como Jesus assim viveu. E Inocêncio não teve capacidade de negar aquele pedido. E ele volta para Assis com o sino do papal autorizando a criação da ordem terceira dos frades menores. Francisco levou toda a sua jornada exemplificando o amor. Temos a história do lobo de Búbio, temos novamente a história dos peixes vindo à tona para ouvi-lo, temos também os leprosos que ele curou, a mulher adúltera o marido queria assassinar, que ele esconde numa gruta, e o homem entra e a gruta iluminada, e o homem não vê a mulher. Ele fala: onde escondeste a adúltera, a pervertida que merece a morte? Ele falou: ela foi acolhida nos braços de Jesus, como ele acolheu a mulher adúltera nas ruas de Cafarnaum. E o homem, transtornado, saiu, e a mulher estava lá à sua frente, mas o amor cobre multidão de pecados. Francisco levou a sua jornada até o ponto em que ele, querendo compreender mais ainda o amor de Jesus por todos nós, ele falou: mestre, como deves ter sentido dor nos estigmas que a sociedade te impôs, com a coroa de espinho, o flanco aberto pela lança do soldado, os cravos nas mãos e nos pés. Ah, Senhor, como desejaria entender a tua capacidade de amor. Francisco vai dormir. Ele dormia numa pedra. Pasmem, não tinha travesseiro. E nem uma coxa para cobrir. Ele vai, deita na pedra, entra em sono profundo, o dia desperta, o sol está alto, e um dos frades menores, preocupado com a figura de Francisco, vai até dentro da gruta, e quando olha, fala: pai Francisco, ainda dormes? Quando ele olha para Francisco, ele vê a coroa de espinho, o flanco aberto, os cravos na mão e nos pés. Rapidamente vão correndo atrás de Clara, porque era a única que tinha autoridade moral para algo perguntar a Francisco, pelo amor que também ela desprendia. E ela, naquele momento que ela vê os cravos na mão de Francisco, ela tenta arrancá-los com um dente. Porque ela diz que Francisco não precisava sofrer aquilo. E ele falou: minha filha, o amor pelo Cristo tudo suporta. E será que nós amamos Jesus a ponto de suportar tudo que nós enfrentamos? As mentiras, as agressões, o desejo de nos ver chorando. Será que conseguimos, por amor a Jesus, enfrentar essas dificuldades? O que Francisco quer
de nós, da nossa casa, não é a exemplificação exterior da aplicação do Evangelho em nossa vida. O que Francisco almeja é que nós comecemos a mudar no nosso coração, a dar o direito do outro de errar, porque nós queremos para nós. Quando eu erro, eu grito logo, eu não sou perfeito, mas exijo a perfeição do outro e não aceito, não respeito o seu erro. Eu não ajo como o mestre me propõe, que fazer ao vosso semelhante aquilo que gostaria que fosse feito. Eu nunca vi ninguém falar assim, dá um soco na minha cara porque eu queria dar um soco na cara de alguém. Alguém fala isso? O mestre fala assim, se o teu olho é mau, arranca-o e jogue fora. É melhor entrares na vida sem um olho do que ir com 2 olhos para o Geena, para as zonas de sofrimento, que aí os nossos irmãos de outras correntes falam que é inferno. E nós falamos que é umbral, é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Só que é quase a mesma coisa na expressão, mas não na vivência. Porque um benfeitor certa vez falou para nós que se nós tivéssemos a possibilidade de vislumbrar as zonas de sofrimento, nós mudaríamos o nosso comportamento imediatamente. Porque tem a crença de que ninguém deseja sofrer por ignorância, por não fazer o que é o certo. Francisco, ao longo da sua jornada, ele entendeu que o amor do Cristo não era impor a sua vontade a ninguém, mas exemplificar esse amor nas suas ações, nas suas condutas diárias. É entender que toda a natureza respira o amor de Jesus. Emmanuel, numa mensagem, consta no livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz que o mestre, em momento nenhum, perdeu a sua condição crística, porque estava encarnado, em momento algum. E se Jesus, por 1 milésimo de segundo, tivesse morrido, como nós falamos que morreu na cruz, por 1 milésimo de segundo, a terra não se sustentaria, porque o amor do Cristo é que nos mantém coesos nesse planeta. O que Jesus espera da gente não é que sejamos outros Franciscos de Assis, porque ele sabe que não pode esperar milagre que não existe. O que Jesus espera de nós é que nós, ao obtermos o conhecimento da vida de Francisco, ofereçamos a ele, Jesus, um coração capaz de amar e de perdoar. Na prece dedicada a Francisco, quando ele pede a Jesus que nos transformemos em instrumentos da paz. Para sermos instrumentos da paz, temos que começar a pacificar o nosso coração. Temos que começar a mostrar ao outro que, embora em alguns momentos eu ande conturbado, mas eu desejo a paz do Cristo em minha vida. Para que eu possa vivenciar essa paz, eu tenho que começar a negar a mim mesmo, a sair dos meus valores, dos meus quereres. Todas as vezes que eu assumo a condição de estar com a razão, eu me distancio do Mestre. Porque o Mestre estaria com razão de eliminar todos aqueles que pediram a sua condenação. Ele estaria com razão. Mas ele preferiu oferecer do alto da cruz. E João escutou: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. É a esse Francisco que nós estamos aqui homenageando. Não pela sua morte no dia 4 de outubro, mas pela sua vivência eterna de seguidor do Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus.